Deixa eu só dar uma olhada no seu caderno. Deixa eu ver aqui que eu anotei para você, geografia. Última aula. Formação territorial, falamos os cana-de-açúcar. Drogas do Sertão. Ficou faltando então século XVII, século XVIII, a mineração, não é isso? Isso aqui é de quê? Tá. Tá, a gente parou no certo. Deixa eu ver aqui. Domínios territoriais, bacana. E falamos de formação territorial, século XVI, século XVII. Cana-de-açúcar, pecuária. Tá, século XVIII. Eu cheguei a colocar as drogas do sertão também. É porque no dele aqui tem drogas do sertão, não tem? Século XVII? Só o item? Não cheguei? Então tá. Só botei o tópico, né? Segundo os meninos. Só tinha botado o tópico. Eu tinha colocado a cana-de-açúcar, tinha falado da pecuária e aí tinha colocado o tópico drogas do sertão. Aí faltava esse para ir para o século XVIII. Não, ciclos econômicos. Ciclos econômicos.
Não, estou esperando eles acabarem aí para eu poder começar. Tem um aluno aqui, o Matheus, está perguntando por que Cuiabá em MS não é MP. Aonde? Eu coloquei... Deixa eu ver. É MT, eu coloquei MG? MG. Não, é MT, Cuiabá, no Mato Grosso, né? Ixi, é preto. A capital, né? Foi fundada também ainda no
no ciclo do ouro. Mato Grosso do Sul é Campo Grande. Pronto, meninos? Vamos lá, pessoal? Bom, gente, vamos. Quem estiver copiando ainda, para um pouquinho, não vou apagar, vou deixar aí, depois continua. Né? Boa tarde para todos vocês, meninos. Boa tarde, pessoal em casa. Gente, na semana passada eu não pude vir, né? Então a gente ficou aí com um intervalo maior sem aula e também a gente acabou dando uma atrasada. Então vou dar uma adiantada hoje. Tá? Não, sem correria, lógico, sem desespero, mas vamos tentar, né, pôr uma cadência mais firme um pouquinho para a gente avançar. Pessoal, eu me recordo que na aula anterior, e aí é a minha grande preocupação com vocês. Gente, não é o contexto histórico, é o contexto geográfico, o entendimento disso aqui. Aqui o nosso foco é a formação do território. A gente entender, primeiro, por que nosso território é tão extenso, tão vasto, por que paulatinamente, século a século, nós fomos avançando e, principalmente, pessoal, perceber a desigualdade econômica e a desigualdade na distribuição da população. Esses são os nossos principais focos quando eu trabalho isso aqui com vocês, tá, meninos? Os detalhes históricos, lógico, compete lá a história trabalhar com vocês. Aí a gente tinha parado no século XVII. Eu tinha falado, pessoal, do século XVI, a exploração do pau-brasil como uma incipiente atividade que tinha mantido a ocupação reduzida só na faixa litorânea. No século XVII, a cana-de-açúcar mantém essa ocupação na faixa litorânea, pessoal. E aí eu tinha comentado com vocês o seguinte, olha, muita atenção, meninos, muita atenção para isso aqui. A cana-de-açúcar, além de manter a ocupação na faixa litorânea,
Moçada, galera, ó, a galera que tá chegando aí, gente, eu não gosto nunca de comentar nada sobre o comportamento de vocês. Mas, pessoal, vocês me viram passando, vocês sabem que eu comecei a aula e vocês estão chegando agora, gente. No meio da aula aí me quebra. Ou chega no horário, pessoal, ou fica todo mundo lá fora. Tá bom, galera? Porque senão acaba... Ó, a minha linha de raciocínio que eu tava trabalhando aqui com a moçada mesmo já foi embora. Eu já não sei mais o que eu tava falando. Tá? Alguém me ajuda aí, pessoal? Isso, bacana, valeu, obrigado. Aí eu foquei a questão da cana-de-açúcar, lá a ocupação no litoral, e eu chamei a atenção de vocês, muito cuidado com a pecuária, que foi o último assunto que eu tinha tratado com vocês, meninos. A pecuária, ela gera um processo incipiente de ocupação, muito inicial de ocupação, nada tão significativo, mas de alguma forma ela foi importante para o início da ocupação do interior. Lembrando sempre que se te perguntarem alguma questão dando a entender que a pecuária foi a responsável pela interiorização, errado. A pecuária, de alguma forma, ela inicia, mas muito suavemente. Tranquilo, pessoal? Então, atenção para esses dois fatos. E aí, a gente tinha parado aqui, ó, Drogas do Sertão, que é de onde a gente retoma hoje. Meninos, Drogas do Sertão, apesar de ter sido uma atividade econômica não tão importante quanto outras, quanto foi a cana-de-açúcar, como foi o ciclo do ouro, como foi a borracha, pessoal, a Drogas do Sertão, de alguma forma, ela teve uma certa importância. Principalmente em que sentido? Meninos, era uma atividade extrativa. E como atividade extrativa e uma atividade até um certo ponto primitiva, ela não gera grandes ocupações no interior, não leva à formação de núcleos urbanos, não leva à criação de infraestrutura, mas porém, pessoal, ela faz com que, de alguma forma, o lado que pertencia a Portugal avançasse sobre as terras espanholas. Por isso que eu fiz esse rabisco aqui, ó. A importância das drogas do sertão nesse sentido. Caboclos, ou caboclos, ou chamados também de caiçaras, ou ainda de mamelucos, que mameluco era o termo inicial para a mistura do índio com o branco português. A mistura do português com o índio dava origem ao mameluco. E essa população, até uma certa forma, concentrada no nordeste do Brasil, pessoal, parte em grandes quantidades para a floresta amazônica para ir atrás de produtos que eram retirados da floresta. E esses produtos eram chamados genericamente de drogas do sertão. Tudo que tinha origem ali no interior da floresta amazônica. Qual foi a importância, então, nesse contexto territorial, que fez com que, de alguma forma, não deixasse infraestrutura, mas gerasse ocupação e, principalmente, olha, pessoal, fazendo com que o lado português não respeitasse os limites do Tratado de Tordesilhas. É aí que o Brasil dá o pontapé inicial, pessoal, a anexação do que hoje é o norte do nosso território. Que nada, é quase que a metade do território brasileiro, a porção norte. Cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, tá, pessoal, em termos de extensão territorial, estão lá no norte do Brasil. Então, as drogas do sertão, ela teve esse cunho, de iniciar o processo de exploração da região norte. Agora, passado o século XVII, a gente entra no século XVIII, importante perceber isso, meninos, que o início de uma atividade econômica não significa o fim da outra. Então, Drogas do Sertão não significou o fim da cana-de-açúcar, pelo contrário, a cana-de-açúcar foi o ciclo econômico que mais se estendeu. Drogas do Sertão acontecia simultaneamente. Tranquilo, pessoal? Importante perceber isso. Assim como no século XVIII, o ciclo do ouro, ou o ciclo aurífero, a mineração, não põe fim também à cana-de-açúcar. Só que aí há algo de muito importante nesse momento na questão da constituição do território brasileiro. Há o deslocamento do eixo econômico. O ouro surge como uma importante atividade econômica rápida, muito rápida, e aí muito cuidado com questões sobre o ouro, tá, pessoal? Cuidado com os detalhes históricos. Quando vocês estiverem trabalhando, ou já trabalhar isso aqui em história, muita atenção para os detalhes. Por quê? Porque foi um ciclo muito rápido. Alguns historiadores até defendem a ideia
que não houve aquele boom todo do ouro que, né, que muitas vezes estudamos nos livros de história, que muitas vezes alguns historiadores comentam, alguns historiadores contestam essa versão, vamos dizer assim, dizem que essa exploração do ouro foi muito rápida, e aí a gente tem que entender porque foi rápido. Meninos, o ouro encontrado no Brasil, que os portugueses encontraram por conta, né, das explorações feitas pelos bandeirantes, pessoal, esse ouro era o chamado ouro de aluvião. O professor de história explicou para vocês, meninos, o que é o ouro de aluvião? Então, muito importante, porque é isso que justifica, geologicamente falando, o fato da atividade ter, tá, pessoal, acabado rapidamente. Ao contrário, o ouro de talho, o chamado ouro de talho, pessoal, que é aquele embaixo da terra, que você cava, encontra veios de ouro e em grande quantidade, não era a maior parte do ouro extraído no Brasil. A maior parte do ouro extraído no Brasil, então, era o aluvião, aqueles pequenos fragmentos depositados ao longo dos rios. Um ouro muito faiscado, muito espalhado. Então a exploração se concentrou durante algum período, pessoal, mas rapidamente essa atividade ela entra em declínio. Inclusive vem toda aquela parte histórica, né, da coroa portuguesa, de aumentar os impostos, a famosa derrama, né? Lembram do professor de história explicando isso para vocês, meninos? Né? Então, extremamente importante aquilo, dentro do contexto histórico. Agora, dentro do nosso contexto, o que a gente tem que perceber de mais importante? Aí sim, efetivamente, o ouro levou à ocupação da região central do Brasil. E aí eu peço para vocês mais um cuidado. Eu não posso pensar hoje um Brasil, pessoal, equilibrado entre a faixa litorânea e o centro, a parte central em termos de ocupação e desenvolvimento. Mas o início da ocupação do Brasil central, pessoal, eu acredito a isso aqui, ao ciclo aurífero. Por quê? Porque com o deslocamento dessas atividades econômicas, o ouro, pessoal, outras atividades econômicas também acompanharam. A pecuária acompanhou o ouro, né? A agricultura acompanhou também o ouro. Por quê? Porque o ouro trouxe muitas pessoas para a região central do Brasil. E junto com as pessoas, arraiais e vilas eram fundadas. Onde se descobriu o ouro, pessoal, né? Um garimpeiro, um aventureiro, né? Faiscava ali um ouro e encontrava, logo essa notícia se espalhava e começavam a chegar pessoas. E nessa movimentação, nessa dinâmica econômica, pessoal, muitas vilas, muitos arraiais foram surgindo, que deram origem a importantes cidades históricas que nós temos hoje no Brasil. Cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, pessoal. Diamantina, na Bahia. Só que Diamantina, na Bahia, não foi o ouro especificamente, né? Como o próprio nome diz, foi a exploração do diamante. Mas também na região central do Brasil. Pirinópolis, aqui vizinha do Distrito Federal, né? Pirinópolis é a chamada de Arraial de Meia Ponte, né, pessoal? Formosa, aqui pertinho, que era o Arraial dos Couros. Quer dizer, outros nomes, mas que deram origem a ocupações, a núcleos populacionais na região central do Brasil e montando infraestrutura. Ou seja, de uma vez por todas, no século XVIII, pessoal, o Tratado de Tordesilhas foi quebrado. Ele não tinha mais nenhuma representatividade, na verdade. Por quê? Porque enquanto as drogas do sertão fez isso para exploração, o ouro trouxe... Olha, meninos, para a região central do Brasil, agora, além da exploração, a fixação de pessoas. A ocupação, fundação de cidades. Cidades muito anteriores a Brasília. Inclusive, muito cuidado dentro do contexto geográfico com aquele discurso de Brasília foi criada, foi construída onde não tinha nada. Como assim não tinha nada? O que era o nada? É sempre um discurso muito perigoso, tá, pessoal? Cuidado com isso. Esse discurso da Brasília moderna, né, de Juscelino Kubitschek, a grande aventura, construir essa cidade em 4 anos, do meio do nada, gente, isso é extremamente perigoso academicamente e para vocês agora que estão aí às vésperas de fazer provas seletivas. É muito perigoso a gente afirmar isso. Por quê? Porque aqui, onde foi construída Brasília, tinha uma estrutura. Só que a estrutura colonial montada do século XVIII. Baseada em quê? Vilas e fazendas, pô. O Distrito Federal inteiro era o quê, pessoal? Fazendas da pecuária. De famílias tradicionais. E essas terras tiveram que ser o quê? Desocupadas de alguma forma para que se demarcasse o quadrilátero
que iria receber a capital do Brasil. Mas daí dizer que aqui não tinha nada em termos de núcleos populacionais significativos, grandes cidades. Mas tinha alguma coisa. E o que tinha aqui era a estrutura montada do século XVIII. Inclusive, nós, aqui no Distrito Federal, pessoal, nós temos alguns pontos aí, tá, meninos, que eram a rota do ouro para Salvador. Então, por exemplo, o norte do Distrito Federal ali, ó, a Chapada da Contagem, eu não sei se alguém ali mora para aqueles condomínios ou conhece Sobradinho, aquela região de Sobradinho, da Chapada da Contagem, pessoal, era por ali que passava a Estrada Imperial do Norte. Passava no alto daquela chapada. E o que era a Estrada Imperial do Norte? Era a estrada oficial, autorizada pela coroa portuguesa, da onde se retirava o ouro das minas dos Goiáses, dos índios Goiáses, daí o nome do estado, o estado de Goiás, e esse ouro passava por ali para ir para o porto de Salvador, para aí sim alcançar Portugal. Então o que nós tínhamos aqui era a estrutura do século XVIII. Não cabe esse discurso do que Brasília foi construída onde não tinha nada. Não, tinha sim. Não tinha outra cidade. Pessoal, do seu porte. Mas tinha a estrutura do século XVIII. E aí qual é a importância? Porque, meninos, tanto portugueses desrespeitaram Tordesilhas no norte e no centro, como os espanhóis também desrespeitaram no sul do Brasil. Isso, de alguma forma, gerou uma necessidade de se rediscutir o Tratado de Tordesilhas. E isso foi feito entre Portugal e Espanha, durante, pessoal, o período que ficou conhecido como a famosa União Ibérica, quando os dois países estavam sobre um único reinado, meninos? E aí, nesse período, os dois países assinam, cuidado, em termos de formação de território brasileiro com esse tratado. É um dos mais cobrados, tá, pessoal? Tratado de Madrid e Tratado de Petrópolis. Sempre que se falar de prova, formação territorial do Brasil, muito cuidado com esses dois tratados. Tratado de Madrid, isso que a gente está falando agora, e o Tratado de Petrópolis lá no século XX, que aí é a questão da anexação do Acre. Muito cuidado com esses dois territórios. Meninos, o que o Tratado de Madrid determinou? Que os donos das terras seriam, de fato, pessoal, o dono de direito passaria a ser quem de fato tivesse ocupado. Por quê? Porque eles basearam isso, meninos, nisso aqui, o princípio diplomático do ut possidetis. O ut possidetis quer dizer o quê? Que o dono de direito era o dono de fato. Quer dizer, passou a ser o dono de direito, vamos dizer entre aspas, no papel, quem de fato tinha ocupado. É neste momento que acontece isso com o Brasil, saímos disso aqui, do Tratado de Tordesilhas, e aí sim começamos, pessoal, ganhar aquela dimensão territorial parecida com o que nós temos hoje. Aí o Brasil, chega a esse gigante territorial. Então vejam, século XVI, século XVII, século XVIII, somente no século XVIII, isso aqui é praticamente determinado o território brasileiro, mas lembrando, só no século XVIII houve um processo efetivo de interiorização. Neste momento, o Brasil já é um país completamente desequilibrado. Em que sentido? Econômico, porque a riqueza do país está aqui, e populacional, porque os grandes centros populacionais, a grande massa da população brasileira se encontra aí, como se encontra até hoje. Então, o que em geografia costuma se cobrar muito, meninos? O entendimento de vocês do porquê dessa mal distribuição da população brasileira. O porquê dessa desigualdade regional. Aí perceba como você tem que acumular o seu conhecimento de história com o seu conhecimento de geografia para você efetivamente conseguir entender o porquê que o nosso país tem essa desigualdade regional tão grande. Tá, meninos? E olha, não se enganem. Porque nós moramos em Brasília. Meninos, eu afirmo categoricamente para vocês, se Brasília não fosse a capital desse país, isso aqui era roça. Era roça, meninos. Era interior. Interior mesmo. Atividade econômica aqui ia ser agricultura de subsistência. E de fato, meninos, tanto que a gente percebe a influência de Brasília, posteriormente, no deslocamento da população. E é isso que vocês têm que estar atentos.
Tranquilo, pessoal? Aí olha só, o ouro, muito importante. Até o século XVIII, a mais importante atividade econômica junto com a cana-de-açúcar. Apesar do ouro ter tido um período muito curto de exploração, ele foi extremamente importante por conta disso aqui, ó, a região central do Brasil. Já a cana-de-açúcar teve um longo período de exploração. E aí, finalmente, meninos, a gente chega no século XIX. Que olha, detalhe, para a geografia, quanto mais próximo agora, mais importante é para a gente. Na prova de história, todas essas atividades econômicas têm a mesma importância. Na prova de geografia, pode-se cobrar alguma coisa de você sobre exploração do pau-brasil, alguma coisa nesse sentido? Pode. Só que a possibilidade de te cobrarem ouro, borracha e café, gente, é muito maior. Então, muita atenção para as duas atividades que nós vamos trabalhar do século XIX. A borracha e o café. E o café eu vou pedir uma atenção mais especial ainda. Por quê? Porque é o café que vai preparar o nosso próximo assunto já, que é o processo de industrialização do Brasil. Vocês têm que dominar. Tá, meninos? E aí eu já vou dar um exemplo para vocês disso aqui ano passado. Eu frisei muito a questão do café ano passado para o pessoal lá ali da outra turma do QCO, tá, meninos? E quando chegou a prova, meter uma questão lá inteira sobre a influência do café na questão da industrialização do Brasil. Tá, meninos? Então, ó, por isso que eu digo, galera, não percam, né? 1 minuto, não percam uma anotação, não percam nada, galera, porque eu nunca posso afirmar para vocês o que é que vai cair. O que eu posso fazer é isso aqui, te dar uma visão geral para você estar amparado no que você for cobrado. Tranquilo, meninos? Então, ó, borracha e café, vamos redobrar a atenção, beleza? Qual é o contexto da borracha? Antes da gente falar na borracha no Brasil, a gente tem que entender o seguinte, naquele momento, o que o mundo vivia? Ó, século XIX, pessoal, a segunda metade do século XIX. Aí, eu estou falando a partir do ano de 1850. No mundo, digam aí para mim, o que o mundo passava de tão importante naquele momento? Não pensa o ano não, 1850 não. Pensa o período como um todo. Oi? Show de bola. Show de bola, meninos. Muito bacana. Revolução Industrial. Vamos pensar em Revolução Industrial. Porque isso já vai me arremeter a vários entendimentos. Primeiro, Portugal e Espanha agora são as grandes potências do mundo nesse período? Não mais. Quem a substituiu? A Inglaterra substituiu como grande potência, desde o século XVIII. Então, eu já tenho que pensar isso, ó. Influência de Portugal e Espanha como as grandes potências do mundo ficaram aqui, ó, século XVIII. Século XIX, eu já tenho que pensar agora na Inglaterra como a grande potência do planeta. Beleza, pessoal? Segundo ponto. 1822, o que nós temos de tão importante nesse ano para o Brasil? Século XIX. 1822, o que nós temos de tão importante para o nosso país? O quê? Fala? Não. A proclamação da República veio um tempo depois. Foi um pouco antes a vinda, 1808. 1822. Epa, moçada. Não é que tem que decorar a data, mas o lance é o período. O que o Brasil conquista ali naquele momento? A sua independência, gente. Gente, olha, pelo amor de Deus, 1822 é o ano da independência do nosso país, pô. Se fosse outro país, não tinha nada demais. Agora, do nosso país, moçada, muito cuidado com isso, gente. 1822, século XIX, é a independência do Brasil. Por que eu estou chamando a tua atenção? Porque, olha, pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, algodão, drogas do sertão, toda essa riqueza foi embora. Era Brasil colônia. Agora, eu não estou falando mais do Brasil colônia, eu estou falando do Brasil independente. Agora a riqueza da borracha, a riqueza do café vai ficar aqui. E aí é que está o grande lance, pessoal, que as provas gostam de cobrar dos alunos. É se você consegue entender esse contexto, olha, você entende que a borracha, que o café e toda a sua riqueza ocorreram em um momento que o Brasil já era independente? E essas duas atividades econômicas, então, elas vão deixar parte dessa riqueza aqui, em forma de quê? Cidades, infraestrutura de transporte, geração de energia.
Ou seja, eu começo a montar um Brasil mais próximo desse Brasil que nós vemos hoje. Um Brasil mais moderno. Eu saio daquele Brasil colonial. Eu saio daquele Brasil do trabalho escravo. Eu saio daquele Brasil ligado a Portugal. Eu começo a formar efetivamente agora um país independente. E aí é que se destaca isso aqui, ó, a borracha lá na região norte. Por quê? Porque, meninos, nesse período, o mundo estava iniciando a segunda fase da Revolução Industrial. E a segunda fase da Revolução Industrial, por favor, não perca isso de foco, ó. Alguns grandes símbolos da primeira fase. A invenção da máquina a vapor, que não é ela que começa, mas ela é algo muito importante. O uso do carvão mineral como principal fonte de energia e a indústria têxtil como principal setor em destaque. Quando nós chegamos naquele período ali, pessoal, o mundo já está vivendo a segunda fase. E a segunda fase da Revolução Industrial, ela é marcada por características diferentes. Primeiro, o motor a combustão. Isso quer dizer que o homem ganhou capacidade de trabalho. Segundo, pessoal, a gente está a um passo do uso do petróleo como principal fonte de energia. E o terceiro, meninos, a indústria que mais se destaca nessa fase é a indústria automobilística. Que, lógico, ela se destaca porque outras surgiram, como a siderúrgica e a metalúrgica. Mas, meninos, ó, presta atenção, a indústria automobilística é a bola da vez agora. A indústria automobilística vai ser desenvolvida plenamente, ó, na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, tá, pessoal? Alemanha, França, Itália, um pouco também no Império Russo. Olha isso. São os países que estão se industrializando. São os países que começaram o processo de industrialização lá na primeira fase, liderados pela Inglaterra, que rapidamente foi seguida por esses aqui, ó. Aí, nesse momento, a indústria automobilística dá um salto. Tanto que você pega hoje, olha aqueles países. Vê se tu encaixa lá as grandes montadoras do mundo lá, se todas não estão ali. Né, pessoal? Peugeot, Citroën, Toyota, Honda, né? Chevrolet, Volkswagen, Audi, BMW, Land Rover. Olha lá. Mercedes, está todo mundo lá. Toyota japonesa. Quer dizer, está todo mundo ali. Se você pegar as grandes, tá aqui. Agora, vamos deixar isso aqui de lado, que isso é um outro momento, isso é da geografia geral, e vamos pensar o seguinte, imaginem a demanda dessas indústrias surgindo por borracha, mangueiras, vedações e principalmente pneus. Eu estou falando de um período que não existia borracha sintética. O tal do Dunlop não tinha inventado ainda a borracha sintética. A borracha utilizada na indústria automobilística era borracha natural. E aonde que você extraía essa borracha natural? Numa quantidade comercialmente viável da seringueira, presente naturalmente na floresta amazônica. Aí a gente começa, pessoal, uma parte da nossa história extremamente importante. Por quê? Porque agora, pessoal, essa riqueza que vai ser produzida no interior da floresta, ela vai ficar uma parte lá, a cidade de Manaus e a cidade de Belém. Gente, Manaus e Belém já figuraram entre as cidades mais ricas do mundo. Belém já chegou a estar entre as 10 cidades mais ricas do planeta, pessoal. Em que período? No ciclo da borracha. Riqueza de quê? Da borracha. Agora, olha o detalhe. De novo, a Hevea brasiliense, que é a seringueira, pessoal, era naturalmente presente na floresta. O seringueiro tinha que ir atrás da planta. Não era cultivado. Mas mesmo assim, foi o Brasil que atendeu a esse boom pela demanda da borracha. Foi o Brasil que foi produzir em grande quantidade essa borracha, gerando riqueza, lógico, para muitas companhias estrangeiras, mas parte dessa riqueza ficando no Brasil. Gente, em Manaus tem um exemplo muito bacana disso, que é o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um teatro lindo, magnífico, suntuoso, e ele foi feito com dinheiro da borracha. Ele está lá encravado numa região isolada, com uma demonstração da riqueza daquele ciclo. Agora, o que tem de tão diferente? Porque, meninos, a gente tem que perceber
Que essa riqueza, lógico, ela ficou com alguns, mas que o seringueiro, esse não usufruiu dessa riqueza. Pelo contrário, quem era o seringueiro? De novo, o caboclo, o nordestino, que ia para o interior da floresta a jogar sua sorte, porque uma floresta perigosa, uma floresta quente e úmida, cheio de animais perigosos, até pelo tamanho, até os minúsculos, os insetos que transmitiam malária, que matava a rodo os aventureiros, e que nunca alcançaram a riqueza. Por quê? Porque tinham o seu trabalho explorado. Né? Era o seringueiro que ia a campo recolher o látex. Mas, lógico, quem comercializava, né, pessoal, era quem concentrava essa borracha. E, inclusive, essa riqueza vai atrair nomes importantes da indústria automobilística. Vem para o Brasil... Não, vou anotar aqui não, que ali depois eu organizo. Olha quem vem para o Brasil, manda, né, seus secretários de alguma forma vir estudar a situação, porque se interessou prontamente em investir no Brasil. O tal do Henry Ford, o criador da Ford, a maior indústria automobilística naquele período, naquele momento. A Ford estava revolucionando. A Ford produzia em grandes quantidades. E ela era a maior interessada na borracha. Tanto que Henry Ford vem para o Brasil, pessoal, e ele vem não somente para explorar a borracha. Ford vem para construir uma cidade no Brasil. Lá no estado do Pará. Né? Ele vem, funda uma cidade, estilo americana, uma cidade para ser a vila dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, um grande polo de processamento da borracha, a chamada Fordlândia. Está lá às margens do rio Xingu. Fordlândia e Belterra. Duas cidades que hoje são apenas, tá, meninos? Tem só suas carcaças hoje no interior da floresta, o resto das casas, das instalações industriais, caldeiras, alto-forno, está tudo lá enferrujando no meio da floresta. Mas por quê? Porque Ford vem, investe no Brasil, ele pensa em cultivar a seringueira, não mais em apenas sair explorando, ter um cultivo comercial dessa seringueira, junto com Ford, quem muito se interessa por tudo isso é um tal de Firestone. Vocês conhecem bem também, né, meninas? Marca de pneu, uma das mais conhecidas, a Firestone. Esse é um grande interessado também na questão da borracha no Brasil. Agora, qual foi o problema? Gerou riqueza, gerou deslocamento para o norte. Mas também foi uma atividade, pessoal, que não teve uma duração muito longa. Ali na transição do século XIX para o século XX, dois fatores colocaram em decadência o ciclo da borracha no Brasil. Primeiro, pessoal, a Révia brasiliense foi pirateada. Ela foi levada para o Sudeste Asiático. Lá ela se adapta muito bem e já era o quê? Cultivada, né, pessoal, com uma concentração muito maior. Era um cultivo comercial, ou seja, a produção vai bater a produção nossa, que era extrativa. Imagina, na floresta, você no extrativismo, uma árvore está aqui, a outra a alguns quilômetros de distância, lá não. No Sudeste Asiático, ela já foi com o objetivo, né, pessoal, de atender uma demanda comercial. O segundo fator que matou o ciclo no Brasil foi o desenvolvimento da borracha sintética, a partir do petróleo. Né? Dunlop, meio que sem querer, meio que ali no seu laboratório, meio que atrapalhado, ele acaba descobrindo a borracha sintética, melhor e mais barata do que a borracha natural. Não ressecava no calor, não ressecava no frio e nem derretia no calor, que era o grande problema da borracha sintética. Dunlop, ele arruma a solução para esse problema. Ele conseguiu fazer uma borracha que não, né, ressecava e nem derretia. Pronto. Estava condenado à exploração do látex no Brasil, que acaba caindo para segundo plano, terceiro plano, quarto plano e fica como uma atividade econômica apenas o sustento de algumas poucas famílias de seringueiros lá no interior da floresta. E essa figura tão conhecida do seringueiro, pessoal, ela só vem à tona só no fim da década de 80. 1980 é que o Brasil passa a conhecer a figura do seringueiro. Por conta de quê, meninos? Da morte, né, do assassinato do mais importante líder seringueiro que o país já teve, que foi o famoso Chico Mendes. Com a morte e o assassinato de Chico Mendes, que ele exercia um papel político de liderar os seringueiros, de lutar pelas terras dos seringueiros, pessoal, Chico Mendes foi assassinado por importantes fazendeiros da sua região. Aí vem à tona toda a história
de Chico Mendes, que hoje, inclusive, dá nome ao Instituto de Proteção à Biodiversidade no Brasil, que é o famoso Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, né, pessoal? Que é o instituto que cuida dos parques, das unidades de conservação no Brasil. Então, vejam, a situação do seringueiro nunca foi boa, mas a riqueza foi deixada. A riqueza deixou uma importante herança, principalmente nas cidades de Manaus e Belém. Tranquilo, meninos? Beleza? É porque com a decadência da borracha, nenhuma outra atividade conseguiu levar para essas duas cidades o mesmo volume de riqueza e de investimento que a borracha tinha provocado. Sim, de alguma forma sim. Inclusive nós vamos entender por que Manaus tem um polo industrial. O polo de Manaus não é um polo naturalmente desenvolvido, foi forçado. E foi forçado justamente para quê? Para equilibrar um pouco mais isso aqui, ó. Por quê? Porque o polo industrial brasileiro ficou todo para o litoral também. Aí é o café que vai me explicar o porquê disso. Aí o governo brasileiro, no século XX, cria o polo de Manaus para tentar levar desenvolvimento econômico, para tentar levar ocupação para a região norte. Que, meninos, por favor, a região norte tem, em média, 5 habitantes por quilômetro quadrado, gente. E aí, cuidado com as estatísticas. Por que são 5 habitantes por quilômetro quadrado? Porque tem Manaus e Belém, com cidades lá na casa de 1 milhão de habitantes. Se não fosse Manaus e Belém, pessoal, na região norte do Brasil, era uma região com 1 habitante por quilômetro quadrado ou até menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Como temos no Brasil áreas que temos menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Essa é a grande tônica dessas atividades. Vocês têm que tirar dessas atividades esse entendimento. Tranquilo? Agora, antes da gente largar a borracha, a gente tem que frisar o seguinte, meninos. Foi a borracha a responsável pela anexação da última parte do território brasileiro, o Acre. E aí é que vem o famoso Tratado de Petrópolis. Por isso que eu falei com vocês, cuidado com o Tratado de Madrid e muito cuidado com o Tratado de Petrópolis. Meninos, o que aconteceu? Essa demanda pela borracha foi tão grande que olha o que acabou gerando aqui no Brasil. Os seringueiros avançavam pela floresta, principalmente acompanhando os grandes rios, por conta da navegação, né, pessoal? Escoar a produção era muito mais fácil, mas muitos desses seringueiros, avançaram sobre as terras bolivianas. Acabaram avançando sobre a Bolívia. Imagina, um ermo de floresta daquele, sem nenhum marco, estabelecendo onde era território brasileiro, onde era território peruano e boliviano, e os seringueiros foram avançando. E foram invadindo o território da Bolívia. Só que o exército boliviano respondeu. E respondeu gerando um atrito entre Bolívia e Brasil. Exército boliviano e os seringueiros brasileiros. E qual era o grande problema? Porque o território na Bolívia também era utilizado para a exploração da borracha. Então gerou o quê? Uma rivalidade. Professor, mas o exército boliviano que respondeu? Sim, só que você não pode pensar esse exército como você pensa o exército hoje. Com tanques, com helicópteros. Eu estou falando do início do século. E eu estou falando do interior da floresta amazônica. Quem era o exército boliviano? Homens com uma farda e carabinas. O mesmo que tinha os brasileiros do outro lado, só não tinha uma farda oficial. Acabou. Então foi esse o conflito entre o exército boliviano e os brasileiros, que rapidamente foi intermediado pelo governo brasileiro. Aí entra em cena, meninos, isso aqui, o famoso Barão do Rio Branco. O famoso Barão do Rio Branco. Ele é o diplomata brasileiro indicado para ir resolver a contenda com a Bolívia. O Barão do Rio Branco que foi conversar com o governo boliviano. Rio Branco que acaba virando o nome da capital do estado anexado. Né, pessoal? Daí o nome da capital acreana, Rio Branco. Agora, o que o Barão do Rio Branco vai fazer? Depois de muitas negociações com o governo boliviano, meninos, os dois países se reúnem na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá, meninos? Petrópolis, no Rio de Janeiro, e acertam que o Brasil irá ficar com as terras que foram invadidas, mas em contrapartida, o Brasil deverá
pagar 2 milhões de libras esterlinas, que era a principal moeda do período, a moeda, né, pessoal, da Inglaterra. Reza aí a lenda que o Brasil nunca pagou integralmente esses 2 milhões de libras, foi um grande engodo, né? Mas foi o que foi acordado lá no Tratado de Petrópolis, os 2 milhões de libras esterlinas. Meninos, o Brasil construiria a ferrovia famosa Madeira-Mamoré, essa saiu do papel. Só que a Floresta rapidamente depois tomou conta de novo, hoje também tem lá algumas máquinas, alguns trechos da ferrovia, tudo enferrujado lá no meio da floresta. Mas ó, 2 milhões de libras esterlinas, a ferrovia Madeira-Mamoré, qual era o objetivo dessa ferrovia? Ligar a Bolívia ao rio Madeira, tá pessoal, no Brasil, já vocês vão entender o porquê. O Brasil deveria passar para a Bolívia alguns terrenos, alguns pedaços de terras muito pequenos do Amazonas. O Brasil passou efetivamente essas terras para a Bolívia. E mais, o quarto ponto muito importante do Tratado de Petrópolis. O Brasil daria livre acesso à Bolívia, ao Rio Madeira e ao Rio Amazonas. E por que a Bolívia queria isso, meninos? Muito simples. Anteriormente ao Tratado de Petrópolis, em uma guerra com o Chile, a Bolívia tinha perdido sua saída para o mar. Ela tinha se tornado um país interior. Então, olha isso aqui, meninos. Hoje a Bolívia que a gente vê aqui, a Bolívia tinha isso aqui, Isso aqui era Bolívia. A Bolívia tinha saída para o mar. Só que em uma guerra com o Chile, tá, pessoal? O Chile acabou vencendo e tomando essa parte do território boliviano. Aí a Bolívia ficou isolada. Daí o interesse da Bolívia em negociar com o Brasil. A Bolívia viu aí uma chance de reconquistar uma saída para o mar. E assim ela fez. Brasil, fica com o Acre. Aí a gente tem até que pensar e ter muito cuidado com o seguinte, meninos, que noção de valor você teria do Acre no início do século XX e a noção de valor que você tem do Acre, floresta amazônica, hoje. Hoje, a floresta amazônica é a floresta tropical mais cobiçada do planeta. Hoje, a floresta amazônica é um dos grandes, vamos dizer, abrigos da biodiversidade. Hoje se tem noção do valor dessa floresta. No início do século XX, pessoal, foi muito mais uma questão diplomática para o Brasil do que efetivamente, pessoal, interesse pelo território. Mas o acordo foi feito, Barão do Rio Branco negociou, o governo boliviano concordou com as causas e olha, o grande objetivo da Bolívia, lógico, era esse aqui, Com isso, o governo boliviano, por meio da ferrovia, alcançaria o Rio Madeira e do Rio Madeira o Rio Amazonas, chegando até o Oceano Atlântico. Estava resolvido, pessoal, o grande drama da Bolívia ao perder sua saída para o mar. Ela agora não teria oficialmente, mas teria um acesso à saída para o mar. Daí o governo boliviano ter aceitado que o Brasil anexasse o Acre. Aí olha, 1903, tá meninos? 1903 é assinado o acordo, é anexado o Acre, a última porção do território anexado ao Brasil. Aí o Brasil está constituído como nós o conhecemos hoje. Tranquilo? Meninos, próxima aula terça-feira, eu organizo borracha, falo do café e a gente começa a falar do processo de industrialização do Brasil, um dos assuntos mais importantes, tá, pessoal? Da parte de Brasil. Valeu, meninos.